todos, eu sou Petro Zevelin e este é o canal O Piauiense. Hoje vamos iniciar nossa análise das principais notícias dos meios de comunicação piauienses, os principais meios de comunicação. E hoje é 20/11/2021 e nós vamos começar falando sobre as notícias da Meio Norte. A Meio Norte, canal do Paulo Guimarães. Vamos começar aqui, ó. Ministério Público de Contas reafirma a legitimidade do Diário Oficial das Prefeituras do Piauí. O que é esse Diário Oficial das Prefeituras do Piauí? É um acordo feito entre o Tribunal de Contas do Estado e a Meio Norte para criar um diário oficial que vai divulgar os atos de todas as prefeituras do Piauí. Só que qual é o problema? Já existia o Diário Oficial dos Municípios no Piauí. Já existia uma empresa fazendo isso, né? Que fazia um acordo com as prefeituras. É bem ruim o site aqui deles, mas já existia. E aí criaram o Diário Oficial das Prefeituras, que é o quê? Que é a mesma coisa. E aí entraram com um processo afirmando a irregularidade, a ilegalidade de existir um Diário Oficial das Prefeituras. Já existe um, vai existir outro. E aí foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, no mês de maio, o Diário Oficial das Prefeituras. E ele recebeu na última sexta-feira o parecer do Ministério Público de Contas, que é o quê? É o Ministério Público que atua, uma ramificação do Ministério Público que atua lá no TCE. E aí acabando dizendo que esse parecer dando a entender que estava tudo ok com o Diário Oficial das Prefeituras. E aqui é o seguinte, é um acordo feito entre o TCE e a Meio Norte. A Meio Norte vai ser uma parceira do TCE aí, entre aspas, só que é totalmente desnecessário. É um gasto que não deveria existir. Acredito que toda prefeitura deveria informar esses dados. E o grande problema não é na divulgação. O problema é que as prefeituras não passam as informações. E aí é um gasto a mais, com impressão de papel, desnecessário também, poderia ser tudo online nos dias de hoje. E é um acordo obscuro também. Mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado gasta dinheiro da população com coisas que a população não foi consultada. Então, ao invés do Tribunal de Contas do Estado estar preocupado com a transparência das prefeituras, que não tem nenhuma, praticamente só a Prefeitura de Teresina, que respeita um pouco as leis de transparência e acesso à informação, ela está preocupada com a divulgação das informações. Mas o problema não é esse. O problema é que a Prefeitura nem divulga. Se você for nessas cidades pequenas do Piauí, você não existe portal da transparência. Vamos continuar aqui. Aliados querem que Dr. Pessoa faça choque e mude secretários. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já comentou no Piauiense, que o Dr. Pessoa vai começar a responsabilizar as pessoas da sua gestão por sua incompetência. E ele vai começar uma caça às bruxas na gestão, demitindo secretários, demitindo diretores técnicos, para dizer, olha, são eles que estão impedindo o desenvolvimento aqui da minha gestão. E na verdade a culpa é dele. O Dr. Pessoa ele não manda em nada. E um dos principais, que já está cotado para sair, é o Cláudio Pessoa, sobrinho do Dr. Pessoa e que cuida lá da S-Trans. Piauí registra 3 mortes e casos de Covid. 13º vai injetar 2 bilhões na economia do Piauí. Brasil registra 200. Deputados do Ceará assinam carta em luta contra o Piauí até o fim. A litígio de terras que o Piauí está próximo de ganhar. Uma parte de algumas cidades do Ceará. E aquelas notícias irrelevantes. O Wellington Dias testa negativo para competente e é negativo para Covid. Ele deve voltar em breve para o Piauí. Aqui acabou. Meio Norte, quando tem uma notícia, é muito. Vamos ver os 180 graus, se tem alguma coisa relevante
hoje para nós. Homem que matou rival por política é condenado a 18 anos de prisão, besteira. Coronavírus mata 3 pessoas, então a mesma notícia. E assim, essa daqui é uma das minhas grandes críticas aos meios de comunicação do Piauí. Eles adoram viver de release. E aí, para tampar aqui o tanto de notícia, é exagerado essa quantidade de notícias. Não tem essa quantidade de situações acontecendo, mas aí eles ficam tampando com essas notícias de release dos órgãos públicos. Passou aqui... Esse site aqui do Centro da Kraus é muito ruim. Criminosos invadem casa. Só notícias de deputados cearenses sendo carta. É outra meio norte aqui, né? São as mesmas notícias do meio norte. Prefeituras terão que realizar concursos e exonerar os contratados temporários. Vamos dar uma olhadinha bem aqui nisso aqui. Em 2021, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, firmou o termo... Isso aqui só diz respeito a esses municípios aqui. Foram firmados 4 termos de ajustamento de condutas. Santa Rosa, eu achei que poderia ser envolvendo todos os municípios, mas não é. É quando os prefeitos abusam demais dos cargos comissionados, e aí o Ministério Público vai lá. Geralmente isso aqui só acontece em cidade pequena, né? Como o André Portela do Curso Piauí diz assim, o Ministério Público ou o TCE, eles são muito duros, às vezes com a cidadezinha pequena, mas são muito leves, são muito lenientes com as cidades grandes. Vamos continuar. Palavra final da Assembleia diz Henrique Pires sobre a lei orçamentária. O laboratório do TCE fiscalizou mais de 150 milhões de obras no Piauí. E não achou nada. Não achou nada. Não achou aqueles asfaltos do Piauí que nós temos publicado lá no Piauiense, que com uma faca eles retiram, as pessoas estão retirando o asfalto que está colocado, com uma faquinha, com canivete. Canivetezinho, obras de péssima qualidade. Esse laboratório aqui, nós já falamos sobre ele, também no Piauiense, que está se gastando milhões, quase bilhões, já pegam bilhões de reais para fazer obras, estão fazendo obras artificiais e pior ainda, quem está fazendo essas obras é o Araujinho, sogro do Rafael Fonteles. Reunião em Brasília discute novos projetos para a juventude, PPP. Aí começa aqui só, confira as sessões de votação, só aquelas notícias irrelevantes também. Vamos ver Cidade Verde. Prefeitura de Curimatá afasta funcionário preso durante a operação do Greco. Funcionário Aristoclides Ribeiro de Carvalho, bebê. A informação foi confirmada pelo prefeito Valdeci, que disse que atuava como prestador de serviço no transporte de equipes da vigilância sanitária. Roubo de cargas. Não é mais, o sujeito não é mais apenas corrupto, né? Ele é criminoso mesmo, de crime violento, corporal. Fundação Municipal de Saúde anuncia mega vacinação com a 3ª dose a partir de 40 anos. Não fez a mega vacinação quando estava no auge do Covid, quando surgiram os casos e já tinha vacina. Não fez nada disso, mas agora vai fazer, vai ser competente, vai ser direitinho. Vamos ver, né? Já tem um pouco de experiência. Uma das coisas que nós mais criticávamos a respeito da vacinação era, por exemplo, a vacinação para idosos. O homem vai de manhã e a mulher vai de noite, vai à tarde. Qual o sentido disso? Qual o sentido de separar o casal em 2 turnos diferentes? Aí tinha 2 idosos, os idosos tinham que sair 2 vezes em um dia. Digamos que tinha um casal com a mesma idade. Então, eles se vacinariam em um mesmo dia. Aí ele ia pela manhã, a mulher ia à tarde. Qual o sentido disso? Qual o sentido? O presidente da Fundação Municipal de Saúde disse que é porque as mulheres precisam cozinhar. Mas foi uma coisa assim ridícula, uma medida ridícula e que expôs muito mais os idosos nas ruas, podendo se contaminar.
Caso de polícia, professor é preso suspeito de estuprar estudante. Eu quero mostrar bem aqui esse caso e assediar aluna de 14 anos em escola de Teresina, certo? Quero mostrar para vocês aqui uma coisa sobre como é que funciona o jornalismo do Piauí. O professor da rede particular de Teresina. Que rede particular? Quem é esse professor? Identificado apenas pelas iniciais CDPC, foi preso em Fortaleza e tal, suspeito de estuprar e assediar uma adolescente de 14 anos que era sua aluna. Gente, isso aqui é uma informação muito séria, muito grave, né? Segundo a delegada Lucivânia Vidal, da DPCA, o suspeito era coordenador das Olimpíadas na escola e utilizava sua influência para intimidar adolescente. Mas qual é a escola que aconteceu, né? Você não sabe quem é a escola, você não sabe quem é o professor e não sabe o que foi que aconteceu exatamente, né? Ele usava a função dele como coordenador, autoridade. Ele estuprou uma aluna e ninguém sabe quem é. O meio de comunicação ele não divulga. Ele diz assim, não, mas não pode divulgar enquanto ele é apenas suspeito, né? Aí eu vou botar para vocês aqui um outro caso, né? Esse caso aqui que você já deve ter visto, que é, não, esse aqui, ó, esse outro caso aqui foi amplamente divulgado. Estudante de medicina é acusado de estuprar a irmã e primas do Piauí. Tem a foto do sujeito, tem o nome completo dele, Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira. Qual a diferença desse caso aqui para esse caso aqui? Nenhuma. É porque a mídia, ela se envolve com certos casos e ela condena o sujeito, né? Ela condena o sujeito e diz assim, olha, esse caso aqui a gente pode expor a foto dele. Nesse aqui não vamos expor para respeitar a intimidade. E aí não dizem qual foi a escola, ou seja, o pai ou a mãe que tem uma criança nessa escola não sabe o que pode estar acontecendo lá dentro e odeio esse tipo de jornalismo, de recado e que não expõe exatamente o que está acontecendo, quem foi, quem que está, até porque uma situação como essa é uma situação muito grave, né? E aí no outro caso ali, semelhante, a mídia expõe tudo do sujeito, já condenou ele, e aí não se importa com isso de ser apenas um suspeito. São 2 pesos e 2 medidas. Defesa Civil fiscaliza abastecimento por carro-pipa, governo de recuperação, só aquelas mesmas notícias. Piauí registra 3 mortes por Covid, 83 casos. É como se estivéssemos lendo o mesmo meio de comunicação. Essa do Pix tinha lá no 180, são as mesmas notícias. Eu vou fazer um resumão da próxima vez, porque são muito chatas essas notícias repetidas. Fábio Abreu diz que Bolsonaro terá palanque com o PL no Piauí. Aquela mesma coisa, a mesma manchete do dia anterior, né? Só desenvolvendo mais. E aqui vai ser um problema, né, para o PL, aquela questão do Major Diego. Já pensou o Major Diego e o Fábio Abreu no mesmo partido? Número de mortes por Covid no Piauí chega a 7.161, etc. Mecânico morre após ser atingido por hélice de avião em Teresina. CAP vai à justiça para a OAB repassar percentual da anuidade. Teresina terá postos para aplicação da segunda e terceira dose na próxima segunda. Covid, Piauí recebe 93 mil doses da Pfizer. Acusado de assassinar. Aí aqui são mais notícias de polícia. Zé Raimundo anuncia mais de 6 milhões para obras. Prefeitura de Valência diz que contas já foram desbloqueadas. Ontem nós falamos sobre isso daqui, né? Que o Tribunal de Contas às vezes faz um grande escarcéu a respeito das contas de alguma empresa, de alguma prefeitura,
E aí, olha, nós bloqueamos as contas, etc. e tal. Olha o TCE agindo. Nunca fez isso com o governo do estado, nunca fez isso com a Assembleia. Na verdade, nesse ano, o Tribunal de Contas do Estado julgou as contas da Assembleia de 2017. Olha o tempo de atraso, 4 anos para julgar as contas. E aí disse, não, tá tudo bem. Imagina, aquele monte de CPF premiado que a gente denunciou e ali tá tudo bem naquelas contas ali. Imagina o nível de análise que eles fizeram. E aí às vezes elas pegam algumas prefeituras e bloqueiam as contas por formalidades. E aí esse desbloqueio é apenas uma mera formalidade, né? Como eu falei. Já tem aqui no cantinho, aqui pequenininho, TCE arquivo pedido de bloqueio das contas de Luiz Correia, ou seja, já está voltando ao normal. Sempre é assim, sempre é apenas um teatro. Essas são as notícias. Deixa eu, antes de terminar aqui, vamos entrar bem aqui no Portal Dia, só dar uma olhadinha. Eu já falei num vídeo aqui que o Dia sempre foi o pior jornal. Entre os 3 jornais que existiam, o Diário do Povo, Meio Norte e o Dia sempre manteve as notícias mais irrelevantes. Mas aí aconteceu uma coisa agora interessante. Ele não fechou um acordo de dinheiro com a prefeitura de Teresina, né? E aí não fechou, e aí foi acusado pelo Robert de estar fazendo extorsão. Não sei se isso aconteceu de verdade. Mas uma coisa positiva aconteceu de tudo isso. O Portal Dia parou de receber da prefeitura, que é lamentável que o Firmino pagasse um meio de comunicação, mas o Portal Dia se tornou muito agressivo contra a prefeitura. Vamos ver aqui se a gente acha que as notícias do Dia relacionado com o governo do estado, que ainda paga o jornal O Dia, e com a prefeitura. Olha, analisando essa notícia aqui, Extra fechará as portas e 300 funcionários poderão ser demitidos. Isso aqui é muito sério, muita gente demitida em pleno dezembro. É lamentável isso daí, é muito triste. Vamos ver aqui. Marden mostra preocupação com falta de competitividade do PSDB e diz que pode sair. Competitividade, Marden. Só tem o Marden Menezes, é o único deputado do PSDB. Está muito fraco o partido e está tentando sobreviver a todos os últimos esforços. Silvio segue nome da oposição, mesmo se não for candidato a governador, diz Edson Mello. Só notícias de... Olha, eu disse que podia achar aqui algumas notícias contra a prefeitura, mas hoje tá bem light. Na verdade não tem notícia nenhuma, né? Só tem essa daqui da Fundação Municipal de Saúde, abre agendamento de vacinação e divulga postos. Eu acho que ele voltou para aquele nível assim, bem mamão com açúcar, que não tem uma notícia aqui relevante. Mas é isso, amanhã a gente analisa isso aqui. Deixa eu ver só a sessão de política. Estudantes de escola pública podem ter pontos para entrar no S, senador é vítima de golpe, prefeitos são ameaçados. Besteira. Silvio segue em nome da oposição, mesmo se ele não for. Georgiano confirma interesse na vaga federal. Marlin, é só aquele jornalismo político de garotos de recado. Não tem nada de importante. O Dia, ele sempre foi um meio de comunicação assim, muito fraco, as notícias. Nunca denunciou nada. Nada. Até que chegou essa nova gestão, eu não sei o que aconteceu nas negociações dele com o Robert Rios, eu sei que o Robert Rios saiu de lá falando mal do jornal O Dia, e aí eles começaram a serem muito agressivos com a prefeitura. Isso é bom, só que é ruim porque o jornal O Dia, ele demonstra que, se não me pagar eu fico agressivo, eu faço um bom jornalismo. Tanto é que, como o governo do estado está me pagando,
Então eu vou fazer um mau jornalismo aqui, eu vou ficar elogiando eles. Sempre deveria ser assim. Não existe nada mais positivo do que jornalismo sem dinheiro público. Veja o caso do presidente Bolsonaro, que não pagou muitos meios de comunicação que antes os governos anteriores pagavam, e eles se tornaram muito agressivos contra o governo federal. Isso é bom, isso é ótimo, é excelente. Só que deveria ser assim, não porque não recebeu, e sim porque é assim que deve ser feito jornalismo. E nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua participação. Vamos continuar analisando nos outros dias mais notícias e até a próxima e tchau!